Eu converso agora com a advogada especialista em direito de família, a doutora Brenda Viana, sobre guarda compartilhada no período de férias. Seja bem-vinda, doutora Brenda. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Justiça, tudo bem? Tudo ótimo, doutora. Doutora, a questão da guarda compartilhada, eu acho que é importante primeiro explicar para quem não conhece o que significa a guarda compartilhada, porque tem muita gente que simplesmente acha que é passar 2 dias na casa da mãe, 2 dias na casa do pai, enfim, né? Que fica a criança pulando de um lugar para outro e não é exatamente assim, né? Que funciona, né? Uhum. Na verdade, existe uma confusão muito grande entre guarda compartilhada e guarda unilateral. E guarda e convivência, né? Uhum. A guarda, ela tem a ver com a questão da rede de apoio dessa criança, tem a ver com tomadas de decisão relacionadas à vida dessa criança, tem a ver com a responsabilidade de cuidado, né, relacionada a essa criança. Eu, particularmente, entendo que guarda tem a ver com responsabilidade. Uhum. Então, a gente tem as funções parentais de pai e mãe, e tanto o genitor quanto a genitora, e hoje, né, com o avanço da medicina, também o avanço do direito, a gente tem crianças que são filhas de dois pais, como é o caso, por exemplo, do ator Paulo Gustavo, né, com o marido dele, Thales. A gente também tem, às vezes, duas mães, e aí a gente não tem essa figura, mas, de qualquer maneira, existe a função parental, que é aquela responsabilidade do cuidado cotidiano, né? Uhum. Então, vacinação, questões de cuidados básicos como alimentação, como essa questão de rotina, né? Horário de dormir, banho, estudo, enfim. Isso tem a ver com a rede de apoio da criança, isso tem a ver com guarda. Uhum. E aí, sabe, Ana, o que acontece? Muitas vezes, por conta do que a doutrina põe, né, em razão da lei estipular que a guarda compartilhada é regra, eles colocam que guarda seria só tomada de decisão. Eu, particularmente, não concordo com isso, porque olha só, veja bem, você vai e dá guarda compartilhada para os genitores, mas que isso significa só apenas, tão somente a tomada de decisão. Como é que essa pessoa que não leva essa criança para a escola pode decidir se ela vai estudar perto ou longe de casa? Uhum. Então, para mim, não existe o menor sentido. Agora, de fato, guarda é totalmente diferente de convivência. O fato da guarda ser compartilhada não significa que a convivência vai ser alternada. Não Sim. existe, né? A gente tem até um enunciado da Jornada de Direito Civil que diz que guarda compartilhada não pressupõe divisão de tempo de maneira igualitária, né? Ou seja, matematicamente calculada. Não fica 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Ou então, como tenho dentro do meu escritório, segunda e quarta com a mãe, terça e quinta com o pai, e sexta, sábado e domingo, finais de semana alternados, né? Uhum. A guarda compartilhada seria mais nesse sentido mesmo de você dividir as responsabilidades relacionadas à criança. Não é simplesmente uma convivência alternada, né? Vai além, né? Agora, Isso. doutora, num período em que existe, obviamente, uma situação diferenciada, que é a pandemia, a guarda compartilhada também pode sofrer algum tipo de alteração, porque aí pressupõe-se que num período de férias a pessoa queira não só a guarda compartilhada, mas também uma convivência alternada para passar mais tempo com aquela criança ali no período de férias dela, né? Isso, obviamente, é possível negociar primeiramente aí numa tentativa de acordo amigável entre as partes, e se não houver, enfim, a intervenção do juiz? Então, Ana, na verdade eu tenho sido muito procurada. No início da pandemia, a gente ficava assim, olha, por conta do isolamento social, então essa criança tem que ter uma convivência virtual, né, para que não corra risco e tal. Só que depois, com o passar do tempo, com os cuidados que se estipulou, né, uso de máscara, lavar as mãos, utilizar álcool em gel, não estar em locais de aglomeração, né, a gente foi vendo que isso, inclusive em relação a pessoas que trabalham na área de saúde, então a gente viu, por exemplo, o caso de uma enfermeira que ela teve que deixar o filho com o pai em razão do trabalho dela da pandemia e tal, e que hoje ela foi totalmente, absolutamente afastada do filho por conta da profissão dela. Então a gente tem visto
os profissionais de saúde lutando pelo convívio com seus filhos, mesmo durante a pandemia, até porque a gente não tem nem prazo para se acabar, né? Não temos vacina ainda, não se iniciou ainda a questão da vacinação. A gente tem no mundo já a vacina, mas eu digo aqui no Brasil, a gente ainda não iniciou, não tem calendário para essa vacinação ainda, não sabe quanto tempo vai levar para imunizar a população. Então, assim, essa questão da convivência, o judiciário ele já está mais flexível. Então, mesmo com a pandemia, as pessoas já têm uma convivência. O que acontece é que nós, como advogados de família, o que a gente orientou? Eu, principalmente, para os meus clientes, que a convivência estendida seria importante. Então, por exemplo, essas crianças tiveram aulas online, né? Então, por que não ficar uma semana ou 15 dias na casa do pai, uma semana e 15 dias na casa da mãe, até mesmo para que essas pessoas pudessem trabalhar, né? Porque com criança em casa fica bastante difícil. Então, agora, nesse período de férias, o que a gente tem visto de complicação é que muitas mães têm me procurado porque nem sempre o genitor, como ele muitas vezes não tem esse contato todo com essa criança e tal, ele não segue a questão do que está sendo determinado sobre cuidados da pandemia. Então, eu tive um caso agora recente mesmo, que a mãe até falava assim, eu não vou mais deixar ir, porque ele não permite que ela use máscara, não permite que ela leve o álcool em gel, né? E aí, então, a dificuldade está nisso, né? De você, às vezes, uma pessoa, ela continua o isolamento social, tem todos os cuidados, e a outra parte não. E quem fica nesse risco é a criança. Então, eu entendo o seguinte, Ana, se os genitores, eles conseguem conversar, eles têm noção do que de fato está acontecendo no mundo, porque não é só no Brasil, e eles têm todo o cuidado para essa criança, então, por exemplo, evitar de viajar de avião, se for viajar para algum lugar, viajar de carro, evitar de ficar em hotel, se for viajar para algum lugar, procurar alugar uma casa, né, que fiquem menos pessoas, que você se exponha menos a risco, eu não vejo que tenha algum problema para essa criança, até porque a gente já está há muito tempo em isolamento e às vezes seria até importante para ela. Agora, se não existe esse mesmo cuidado, aí realmente é complicado e às vezes tem que tomar alguma medida judicial para, de fato, manter essa criança em segurança. A senhora citou a questão de viagem. A questão de ter uma guarda compartilhada implica já numa autorização prévia de outra parte para qualquer tipo de viagem ou não precisa ter algum tipo de documento ali para o pai ou para a mãe, né, embarcar ali com aquela criança, mesmo que tenha passagem de ida e volta, nacional ou internacional? Como é que isso funciona, doutora? Então, o que acontece? Para dentro do território nacional, se essa criança vai viajar com o pai, com a mãe, ou com algum parente, né, que se consiga comprovar pela certidão de nascimento ou algum outro documento de identificação dessa criança, não é necessário essa autorização de viagem para dentro do território nacional, tá? Inclusive, independente do tipo de guarda, se a guarda é unilateral, se a guarda é compartilhada, no momento que essa criança está convivendo com aquela outra pessoa que não é o guardião, que seria o outro genitor, por exemplo, né? Ou está convivendo, a guarda é compartilhada, e aí não tem o guardião, porque a guarda é compartilhada, mas está convivendo com o outro, naquele momento, o outro tem essa autoridade, ele não precisa ficar pedindo autorização, mas, né, uma regra de boa convivência é que se informe, olha, a gente vai viajar tal período, vai ficar em tal lugar, né, aqui está o endereço do lugar que a gente vai ficar, ou o nome do hotel que a gente vai ficar, então são regras de boa convivência, mas essa pessoa não tem obrigação nenhuma, nem o pai nem a mãe tem obrigação nenhuma de pedir autorização para viajar para qualquer lugar. Agora, o que eu vejo hoje, né, para qualquer lugar dentro do território brasileiro? Para fora do Brasil, independente do tipo de guarda, é importante ter a autorização, importante não, é imprescindível ter a autorização de viagem que você pega no site do CNJ, para o formulário padrão para essa autorização. Então, assim, mesmo que os pais sejam casados, mesmo que a guarda seja compartilhada, mesmo que a guarda seja unilateral, se vai viajar só com um dos genitores para fora do Brasil, precisa da autorização de viagem.
Agora, né? doutora, Dentro do território nacional, não. a idade da criança também é importante para definir isso, seja de forma amigável ou com uma decisão judicial. Isso é levado em consideração geralmente, porque assim, quando está pré-adolescente, adolescente, você ainda tem como, né, questionar um pouco a criança. Quando é menorzinha é mais complicado, ficar muito tempo, de repente, longe, ou da mãe ou do pai, dependendo de quem está diariamente ali mais focado na criação, né, daquela criança. Isso é levado em consideração também? Também é levado. Só que assim, por exemplo, eu atuo para vários estados da Federação Brasileira e aí você vê entendimentos diferenciados. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal, que é onde eu tenho um escritório físico, a gente tem o entendimento do Tribunal de Justiça no sentido de que crianças em tenra idade não pernoitam, por exemplo, né? A não ser que exista acordo entre os pais. E aí tenra idade pode ser 2 anos, 3 anos, né, 4 anos, ou seja, é entendido como uma criança pequena. Agora, já, por exemplo, no Goiás também tem o mesmo entendimento, já em Minas Gerais, não. A criança tem 2 anos, pronto, ela já vive normalmente. E eles têm esse entendimento no sentido de que a criança se acostuma com tudo, né? Lógico que a gente, como advogado de família, a gente tenta tudo que a gente pode. Então, estudo de psicossocial, laudo pericial, para também fazer esse estudo psicológico, né, ver a questão da adaptação da criança. Mas, de fato, Ana, a gente não pode querer que a criança ela tenha exatamente a mesma convivência de quando esses pais eram casados. Porque o Wolff, ele fala uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau. Ele fala assim, ó, só briga por guarda casal que um dia viveu em união estável foi casado. Porque quando um homem e uma mulher acabam engravidando, né, tendo um filho e tal, mas eles nunca moraram juntos, essa briga não existe. Sim. Né? Então, assim, é lógico que é importante a pessoa entender que o fato de existir, a família era um núcleo só, né, mononuclear, e agora ela vira binuclear, né, ela vira 2 núcleos. Então, não é óbvio que não vai ser mais da mesma maneira, e tanto o genitor quanto a genitora, eles precisam, de fato, verificar qual que é o melhor interesse da criança. Então, assim, eu tenho uma filha pequena aqui na minha casa e o ano de 2019, por exemplo, eu viajei bastante para São Paulo e a minha filha amamentava. Então, eu já cheguei a ficar 5 dias em São Paulo e ela ficar com o meu marido, né, que é pai dela também. Então, assim, por que que, se por um acaso eu me divorciasse, o fato dessa criança amamentar poderia interferir, sendo que para trabalhar eu podia deixar, você entende? Entendo. Então, é óbvio que você tem que levar em consideração a vida dessa criança antes do divórcio. E também verificar qual que é o melhor interesse dessa criança, questão de adaptação, de apego. Será que, como que era antes? Será que tanto o genitor quanto a genitora eram tão participativos ou não? E tentar manter o mais próximo possível, né? Ok, muito obrigada, doutora Brenda Viana, advogada especialista em Direito da Família. Um feliz ano novo para a senhora, né? E muito obrigada por participar aqui do Justiça na Tarde, doutora. Ana, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui, mandar um beijo também para a doutora Ana Possati, que vocês tenham aí um final de ano maravilhoso, um 2021 repleto de realização, e também deixar um beijo aqui para os ouvintes e desejar um feliz 2021. Para a senhora também, muito obrigada. Justiça na Tarde, são 6 horas agora. O Justiça na Tarde fica por aqui.